vamos ler a palavra do Senhor e hoje nós queremos meditar sobre o tema Vivendo na Dependência de Deus. Vivendo na Dependência de Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir suas Bíblias. Abram suas Bíblias em Daniel no capítulo 6. O livro de Daniel no capítulo 6. Abram lá as suas Bíblias e vamos ler a palavra do Senhor. Daniel capítulo 6. A partir do versículo 19. A partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova dos leões, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia! É tão espetacular a leitura desse texto da palavra de Deus, que eu vou ler mais uma vez para que todos gravem, coloque no seu coração, para você continuar adorando a Deus e cada dia mais dependendo de Deus, se aproximando dele, porque ele é maravilhoso. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória a Deus, glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Irmãos queridos, há momento na nossa vida, e não deveria ser em determinados momentos, mas porque deveria ser a vida toda, todo o nosso viver, deveria ser vivendo na dependência de Deus, mas nós, pela fraqueza que nós temos, às vezes a falta de fé, pela nossa incredulidade, enfim, por motivos vários, nem sempre nós vivemos na dependência de Deus, porque às vezes
achamos que nós podemos dar o jeito, nós podemos encontrar uma forma de resolver o problema. Então, veja bem, neste momento nós temos um planeta na dependência de Deus. O grande problema do planeta é que eles não vivem na dependência de Deus, mas eles estão na dependência de Deus. Por quê? Porque todos os dias vêm pessoas morrendo em todo o planeta, no Brasil, no exterior, em todos os planetas nós verificamos que as pessoas estão morrendo. Só que nem em todos os países eles creem em Deus. Alguns fazem questão de se identificar com pessoas que não creem, que são ateus, que formam associações, e no Brasil nós temos, e em vários países, pessoas que não querem crer em Deus, ainda que suas vidas, até para se manter vivos, dependem da ação de Deus, dependem totalmente da ação de Deus. Porque eu fico pensando, se Deus parasse o oxigênio por 5 minutos, poucas pessoas, muito poucas pessoas seriam capazes de sobreviver. Eu, por exemplo, não sobreviveria nem 2 minutos, mas há pessoas que, pelo hábito de mergulhar e etc., poderiam viver um pouco mais. Mas 5 minutos já é um número alarmante e que certamente morreria, no mínimo, 90% ou 95% da população mundial. Só que a bondade de Deus e a maravilha de Deus, a misericórdia de Deus se estende de tal forma que Ele não corta o oxigênio. E eu queria, infelizmente, dizer para vocês uma coisa: muitas pessoas que estavam, que morreram com Covid, e alguns que ainda morrem, porque não têm socorro a tempo, não são socorridos a tempo. Antes de serem colocados em um respirador, eles já perderam a vida, lamentavelmente. Mas essa é uma grande verdade, porque é uma luta contra o tempo. Se a pessoa tem 5 minutos para ser atendida, naquele período ela morre, porque ela não tem condições de respirar um tempo maior do que este. E nem sempre o atendimento tem esse tempo, devido aos muitos atendimentos, devido às poucas pessoas, embora sejam muitas na nossa opinião, que trabalham na área da saúde, mas é um número insuficiente, é um número muito menor do que aquele que é necessário ao atendimento de todas as pessoas. Bem, se o mundo que está vivendo nesse momento na dependência de Deus, se Deus não agir, vai morrer muitos mais milhares de pessoas. Mas se todos entendêssemos que se vivêssemos na dependência de Deus, então Deus entraria com a cura, porque a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que tira a enfermidade, Ele é o Deus que elimina a enfermidade, Ele é o Deus que manifestou a sua glória em Jesus Cristo, e Jesus curou os enfermos, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, enfim, Jesus operou sinais e maravilhas. E ainda assim, mesmo o povo tendo conhecimento disso, ainda não crê o suficiente para viver na dependência de Deus. Bem, quando eu olho para a Bíblia, para a palavra de Deus, eu encontro muitas e muitas e muitas pessoas que viveram na dependência de Deus, e por isso, diante de todos os problemas, de todas as dificuldades que enfrentaram, eles sobreviveram e foram prósperos, porque Deus fez com que eles não fossem por cauda, mas por cabeça. Deus queria, através dele, envergonhar o inimigo. Então, olha o que eu quero dizer para vocês: através de mim, através de você, através
da igreja, do povo de Deus, que faz parte da igreja de Cristo Jesus, o Senhor, espalhado por esse planeta. Se nós verdadeiramente nos curvarmos e crermos e dependermos de Deus, Deus vai nos usar para uma obra extraordinária neste planeta. E nós estamos aqui, você está aí, nós somos a igreja de Cristo. Mas às vezes a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, o nosso apego aos princípios materiais nos leva a querer darmos um jeitinho. Então a gente sempre está querendo dar um jeito. Não vou resolver isso, eu vou resolver aquilo. Só que há coisas que nós não podemos resolver. Por exemplo, o coronavírus nós não podemos resolver. Não podemos resolver. Então nós dependemos de Deus, porque não tem remédio, não tem vacina, não tem equipamentos médicos suficiente, não temos pessoas suficientes trabalhando nessa área. Não temos. Então nós vemos na dependência de Deus. Isto é, se nós crermos no seu nome, no seu poder e na sua glória. Porque quando não cremos, nós dependemos de Deus, mas não vivemos na dependência de Deus. Então eu preciso crer de maneira tal que eu saiba que Deus entrará com providências na minha vida e vai tirar o sofrimento e tirar a tristeza. Então preste atenção, queria falar um pouquinho sobre Daniel. Daniel, lá em 605 a.C., quando Judá foi destruída, então Daniel foi levado para a Babilônia. O exército babilônico levou Daniel, o rei Nabucodonosor levou Daniel. Ele tinha aí no entorno de 16 anos, talvez um pouco menos. Alguns dizem que tinha 12, mas vamos ficar nessa faixa entre 12 e 16, porque eu não tenho uma prova absoluta de que esta era a idade dele. Mas era um príncipe que estudava certamente o objetivo de seus pais, fazer com que ele fosse, quem sabe, o monarca de Israel. Todavia, eles ensinaram a ele aquilo que era suficiente para ele saber que só existe um Deus, que não vai dar jeitinho, vai ter que depender da ação de Deus. Então ele propôs no seu coração, na condição de escravo, chegando à Babilônia, juntamente com seus 3 amigos, eles disseram: nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei, com o banquete do rei, com as bebidas do rei. Por quê? Veja bem, porque existe uma palavra que as pessoas às vezes usam e que não deveriam usá-la. Não deveriam usá-la. Porque quando o servo do rei veio conversar com Daniel e com seus amigos, disse para ele assim: o rei determinou a comida que vocês devem comer. O rei determinou. Então presta atenção, o rei se colocou no lugar de Deus, porque só quem pode determinar sobre a minha vida é o Senhor meu Deus, é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Então a comida do rei não tinha nada de errado, a não ser que era oferecida aos ídolos. E, sobretudo, Daniel se propôs não se contaminar, porque o rei se colocou no lugar de Deus para determinar o que ele havia ou não havia de fazer na vida. E ele disse: não, eu não vou me contaminar, eu não me curvo, então eu vou agir de uma forma diferente, sendo com toda a sabedoria, com todos os princípios de educação que ele tinha recebido lá em Judá. Tá? Então aquele jovem inteligente, aquele jovem sábio, aquele jovem que aprendeu com seus pais, aprendeu com o seu povo, aprendeu a adorar a Deus, a estar nas sinagogas adorando, cultuando o Senhor nosso Deus, aprendeu a temer a Deus e a viver no temor do Senhor. Então ele propôs: não vou me contaminar, eu não vou ser igual. O apóstolo Paulo
diz: não vos conformeis com este mundo. E a grande dificuldade é que às vezes nós nos conformamos com este mundo. E aí, a partir de então, nós começamos a receber, tipo, a sobra do que vem para o mundo cai sobre nós. Por quê? Cai sobre nós. Porque nós estamos de acordo, somos coniventes. E aí o fato de sermos coniventes com o mundo, quando eu digo mundo, eu estou dizendo é o mundo que jaz no maligno, o mundo do pecado, o mundo da desobediência, o mundo do escárnio, o mundo em que as pessoas não temem a Deus, no mundo em que as pessoas querem dar um jeitinho para sobreviver. Então, este é o mundo do qual eu estou falando. E às vezes nós estamos neste mundo e vivendo uma vida mais ou menos. Ou seja, gostamos e estamos em conformidade com várias coisas deste mundo e queremos servir a Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. E o profeta Elias, lá no monte, quando levou o povo de Israel para que a glória de Deus fosse manifestada, ele disse: se Baal é Deus, fica com ele, mas se o meu Deus é Deus, então vocês vêm adorá-lo. E eles entenderam que essa palavra era sábia, era boa, e eles começaram a clamar o Deus Baal, desde manhã até quase 3 horas da tarde. Quando não foram atendidos, então Elias disse: agora é a minha vez, porque eu ando na presença de Deus, é a minha vez porque eu vivo na dependência dele. E na sua oração ele disse: Pai, manifesta e coloca fogo nesse holocausto, nesse altar, mostra que há Deus em Israel e mostra a esse povo que eu sou o teu servo e vivo na dependência da ação da tua misericórdia, na dependência da tua compaixão, na dependência do agir do Senhor. Queridos, nós vemos na Bíblia muitas pessoas e às vezes nós não queremos fazer as escolhas, não queremos fazer as escolhas, e aí quando não fazemos as escolhas, o que acontece? Nós recebemos a sobra. Aí recebemos a sobra de coronavírus, recebemos a sobra da pobreza, a sobra da miséria, a sobra do sofrimento, porque não vem para mim. Não vem para mim, não vem para você, mas nós estamos no mundo. Jesus disse: aqui vocês vão ter aflições. Por quê? Porque vai chover sobre eles miséria, pobreza, doença. Nós vemos Jesus pregando no seu sermão, no seu sermão escatológico, ele falando: e haverá peste, haverá fome, haverá guerra, haverá terremoto, haverá tudo. Jesus antecipou essas coisas para avisar ao povo. Pois é. Mas nós estamos aqui na presença de Deus e temos que entender que viver na dependência de Deus não é apenas depender de Deus, mas é viver nisto de tal maneira que nós possamos ver a manifestação da glória de Deus em nós. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 1. E pareceu bem a Dário, que era o monarca naquela ocasião, constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, prestassem relatório, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Presta atenção, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês prestaram atenção aqui? Porque nele havia um espírito excelente. Jesus disse: se eu não for, então o Espírito Santo não virá, porque ele virá em meu nome, o Pai vai enviar em meu nome. Então esse Espírito
espírito excelente que possuía a vida de Daniel era o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora preste atenção, saindo da escravidão, vindo ser colocado como um dos príncipes, e o rei desejava colocá-lo sobre todo o reino. Vocês já pensaram no tamanho desse reino? Era o maior reino do planeta naquela ocasião. Quando eu fui pesquisar, fiquei alarmado, porque a maior parte do mundo habitado era governado por este rei, o rei Dário. Ele nasceu no ano de 550 a.C. Esse rei Dário, Daniel veio de Judá em 605. Então ele conviveu com Nabucodonosor, ele conviveu com o filho de Nabucodonosor, ele conviveu com outros reis. Agora esse rei que tomou Babilônia, que venceu o exército de Nabucodonosor, este rei teve simpatia por Daniel? Não, é que Daniel se mostrava fiel ao Senhor, não tinha jeitinho para dar, ele tinha comprometimento com Deus, comprometimento com a verdade, comprometimento em expandir a sua fé, em mostrar àquelas pessoas que ele acreditava num Deus que pode todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Mas esses príncipes que eram colegas de Daniel, olha só o que eles fizeram, versículo 4, capítulo 6. Então os príncipes e os presidentes, olha, a corja, se reuniram, procuravam achar ocasião contra Daniel, achar ocasião ou culpa, melhor dizendo, achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, queria colocá-lo como culpado. Fizeram uma investigação na vida do Daniel, que era príncipe assim como eles. E então veja bem, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa alguma. Glória a Deus. Quem vive na dependência de Deus, irmãos, ele consegue abrir mão da sua própria vida para viver o reino de Deus. E para essas pessoas, o reino de Deus é aqui, é agora, é hoje, é nosso. Nós precisamos entrar nele para vivermos a alegria da sua glória aqui já neste mundo. Agora, veja aqui o que acontece na palavra de Deus. Versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Eu louvo meu Deus, porque a perseguição à igreja do Senhor, ela não é de hoje. Nós vamos conviver com ela até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Vamos ser perseguidos, sabe? E eu glorifico ao meu Deus, porque eu posso servir a esse Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus, que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Criou todos esses planetas, esse universo, e que nós vivemos nesse mundo e não temos conhecimento nem de 10% das maravilhas criadas por Deus. Não temos conhecimento. Por mais que avance a ciência, por mais que a ciência queira descobrir, não consegue, porque quando descobre uma coisa, tem milhões de outras, e que eles não conseguirão chegar até lá. Jesus voltará antes. Mas eu quero continuar aqui e dizer para vocês o seguinte: às vezes, quando nós vivemos na dependência de Deus, ainda que haja um momento
de tristeza, o momento de tribulação. Então, a palavra de Deus diz que nenhuma tristeza dura para sempre. Nenhuma tristeza dura para sempre. Vamos ver Salmos capítulo 30. Salmos capítulo 30. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 5. Salmos capítulo 30, versículo 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque a sua ira, a ira de Deus, que derrama sobre as nações, para que saiba que Ele está no controle, que Ele está vendo tudo. Porque a sua ira dura só um momento. Um momento. No seu favor está a vida. Veja bem, a vida é um favor que Deus está nos prestando. Então, eu disse, nenhuma tristeza dura para sempre. Então, veja bem, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, aleluia. Daniel conhecia esse salmo, uma vez que ele era descendente de Davi, da tribo a que pertencia a Davi. Ele conhecia este salmo, glória a Deus. Então, Daniel foi preso, porque os seus colegas, nessa sua trapaça, fizeram com que o rei se envaidecesse e assinasse uma lei que ninguém podia pedir nada a outro ser que não fosse o rei. E o rei se envaideceu e assinou e selou com o seu anel. E não havia possibilidade de voltar atrás. Aleluia. Aleluia. No versículo 9 diz assim: por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e o edito, ou o decreto. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Veja bem, ele vivia num mundo que não tinha nada a ver com ele, numa nação que não tinha nada a ver com ele, uma nação que o povo, além de incrédulo, idólatra, e não tinha nada a ver com seus princípios. Então ele carregava na sua alma, no seu sentimento, o desejo de entrar na sua casa, se colocar de joelhos e orar a Deus 3 vezes ao dia e agradecer ao Senhor, ainda que ele estivesse na escravidão, ainda que não fosse essa vida que haviam programado para ele, ainda que não fosse isto que ele queria viver, mas ele dava glória a Deus, porque o seu futuro estava nas mãos de Deus. Ele vivia na dependência do Senhor. Glória a Deus, na dependência de Deus. E agora, glória a Jesus. Depois que o rei assinou esse decreto, começou a perseguição, começou a caça às bruxas. E eles foram encontrar Daniel de joelhos. De joelho é melhor, irmãos. Foram encontrar Daniel de joelhos, rendido aos pés de Cristo, aos pés do Senhor, glorificando, agradecendo, orando a Deus, adorando o Senhor. Então, veja o que diz a palavra de Deus. Então o rei, com esse decreto, ordenou que cada pessoa que fosse achado pedindo algo a outro ser que não fosse a ele, fosse lançado na cova dos leões. Preste atenção numa coisa, irmão.
Daniel não sabia disso, ficou sabendo depois. Entrou para o quarto para orar ao Senhor nosso Deus. Pegaram Daniel e prenderam Daniel. Levaram Daniel à cova dos leões. E, chegando lá, era um local de morte. Era um local de morte. Quem fosse jogado ali era espedaçado antes mesmo de cair na terra. Mas Daniel foi orando. E agora? O sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então presta atenção. Lançaram Daniel na cova dos leões, mas ele continuou. Eu acredito que, como ser humano, ele teve o mesmo sentimento que certamente eu teria, que você teria, que nós teríamos, porque nós temos medo. Ninguém de nós quer morrer, por isso nós estamos nessa guerra contra o diabo, que ele é que causa morte. Então nós estamos nessa guerra porque nós não queremos morrer, que ninguém da nossa família morra. Nós queremos viver e viver bem, viver com saúde, viver com recursos, criar nossos filhos, alcançar os nossos netos e bisnetos. Nós queremos viver dessa maneira, de forma absolutamente natural. E não era diferente com Daniel, mas prenderam e o levaram. Então o rei, que era seu amigo, ele ficou muito triste quando soube, mas ele não tinha como voltar atrás. Não tinha como voltar atrás. E olha só o versículo 17. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes. Aqueles príncipes também selaram a pedra, para que se não mudasse a sentença de Daniel, ou acerca de Daniel. Queridos, preste atenção. O diabo dá uma sentença, mas se você vive na dependência de Deus, Deus quebra essa sentença. Deus cura a enfermidade. Deus tira esse espírito maligno. Deus liberta das drogas. Deus liberta da escravidão do vício. Deus liberta da prostituição. Deus liberta do alcoolismo. Deus liberta da cocaína, da maconha e de todo tipo de drogas. Mas eu preciso viver. Viver não é só depender. Eu dependo dele, mas eu preciso viver na dependência, ter uma vida que qualquer coisa que venha sobre mim depende da autorização de Deus, e Deus não vai autorizar. Então selaram, não podia revogar acerca de Daniel, a sentença estava lacrada a cova. Então o rei se entristeceu, foi para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, fugiu dele o sono, porque ele queria libertar Daniel, ele queria salvar, mas ele não tinha jeito. Irmãos, esse é o mundo que nós vivemos. Nós queremos encontrar a salvação, mas não tem jeito. O único jeito é entregar a vida ao Senhor Jesus, porque Ele é o único que salva. Glória a Deus. Eu já estou caminhando para o final. Versículo 21, melhor, versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, achando que ele tinha sido espedaçado pelos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio que Daniel ficou triste. Eu creio que Daniel temeu pela sua própria vida. Eu creio que Daniel teve o mesmo sentimento que nós temos. Não queremos que ninguém da nossa família se contamine com esse maldito vírus ou com nenhum outro tipo de doença. Não queremos câncer na família. Não queremos leucemia na família. Não queremos nenhum caso de enfermidade na nossa família. Não queremos coronavírus e não queremos na nossa vida. Então Daniel teve o mesmo sentimento que eu e que todos nós podemos ter. Mas ele não reclamou, ele não murmurou, ele continuou na dependência de Deus, porque somente Deus poderia livrá-lo da morte, somente Deus poderia tirar o seu sofrimento. Então diz a palavra que ele creu no seu Deus, ele dependeu de Deus para agir em seu favor. E olha que o Daniel diz, versículo 21. Então Daniel falou: ó rei, vive para sempre, aleluia. O meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Glória a Deus. Presta atenção ao que Jesus disse lá em Lucas, glória a Deus. Glória a Deus. Lucas no capítulo 10, no versículo 18. Olha o que o Senhor Deus, através do médico Dr. Lucas, olha o que o Senhor falou através dele. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Lucas, no capítulo 10, olha só, Lucas, no capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Olha o que o Senhor Deus disse, que Jesus falou para os seus discípulos, aqueles que dependiam dele: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 18. 19. Desculpa, mas é 19, tá? Eu queria ler o 18, assim: ele disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quem vive na dependência de Deus tem esta experiência com o Senhor nosso Deus. E outra coisa que eu queria dizer para os irmãos, já estou caminhando para o final, mas eu gostaria de chamar a atenção. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Pensa bem no que Daniel sentia na véspera de ser colocado naquela cova dos leões. Pensa o que ele sentia como ser humano, como nós somos. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: porque a nossa leve é momentânea, é
um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Aleluia! Presta atenção, Daniel entrou na cova dos leões e viu os leões. Ele cria no seu Deus, ele sabia que Deus tinha o poder para livrá-lo, se Deus quisesse. Então ele teve uma leve e momentânea tribulação, mas entrou ali, olhou para os leões, ele não viu o que ia acontecer, porque a palavra de Deus não diz que ele viu o anjo, diz que Deus mandou o anjo, e o anjo não precisa ser visto para operar em nosso favor. Por isso eu digo sempre, tem anjo ao nosso redor, cuidando de nós, porque eles são para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, para servir os servos. Então, os que estavam no entorno de Daniel, e ele conhecia essa palavra, aleluia. Então, os anjos vieram e fecharam. Momentânea tribulação, e olha só, o peso de glória eterna, muito excelente, glória a Deus. Então, Daniel disse: o rei vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova dos leões, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Para terminar, irmãos, em terceiro lugar, porque Deus faz maravilhas e prodígios no céu e na terra. Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus em Daniel, capítulo 6, versículo 27. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler do versículo 25. Porque aquele rei que fez um decreto, que jogou Daniel na cova, ele mesmo fez outro decreto. Versículo 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que mora em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, ele livrou Daniel do poder de Satanás, do poder da morte, do poder político. Ele livrou Daniel porque ele crera no seu Deus. Porque Daniel não podia fazer nada, ele vivia na dependência de Deus. E aí a palavra diz assim: agrada-te também do Senhor, e ele satisfará o que deseja o teu coração. Deus faz maravilha, ele livra, olha só, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele vai livrar você dessa peste, vai livrar você dessas enfermidades. Ele vai nos livrar se nós pudermos crer nele e viver na dependência dele. Ele tem compaixão, ele é maravilhoso, ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o meu Salvador, é o nosso Salvador. Está com as mãos estendidas para nos salvar. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que estiverem ouvindo essa palavra e aquelas que vão ouvi-la, Senhor,
através do YouTube, através do Facebook. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, aquele Espírito que operava na vida de Daniel, aquele Espírito Santo que operou na vida dos apóstolos, aquele Espírito Santo que opera na vida da Tua igreja, Senhor, ó Deus, possa operar em cada vida e elas dependerem de Deus, Pai, e buscar viver na Sua presença, viver para o louvor da Sua glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada vida, esteja ela com o problema que for. Ó Deus, essa aflição é momentânea. Se crer no Senhor, a alegria virá pela manhã. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.